Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: "Este é o Jesus, o Messias que estou falando." Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras de alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando por Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns outros irmãos, até a presença das autoridades da cidade, gritando: "Aqueles homens têm causado muita desordem nesse lugar. Agora chegaram na cidade e Jasão hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo as ordens do imperador, falando que existe outro rei." Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras. E as autoridades soltaram a Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram até a sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que os de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo a verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também os não-judeus, tanto mulheres de alta sociedade como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então, os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral, porém Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia, levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-los em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e aí falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: "O que está dizendo, ignorante? Você pelo menos sabe o que você diz?" Parece que está falando de deuses estrangeiros." Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a sua ressurreição. Então, eles o levaram a uma reunião com a Câmara Municipal e disseram: "Gostaríamos de saber o que novo ensinamento está trazendo para nós." Pois diz algumas coisas estranhas que gostaríamos de saber o que você está dizendo. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então, Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: "Atenienses, passei pela sua cidade e vi como são religiosos. Vi muitos ídolos de vários deuses, e um me instigou: o Deus desconhecido. É desse que falo a vós. Este Deus foi quem criou tudo, a terra, a água e o ar. E é deste Deus que eu falo para vós hoje. Este Deus mandou seu Filho aqui para o mundo, e é dele foi provado como foi quando foi ressuscitado, que este é o Deus verdadeiro." Quando Paulo falara a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: "Em uma outra ocasião, queremos ouvir você falar mais sobre esse assunto." Então, Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas creram e se ajuntaram a ele. Entre essas estava Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e outras pessoas. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Entrou ali
um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Mas alguns deles ficaram contra Paulo e xingaram. Então, um sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: Não será culpa minha se vocês se perderem. Agora eu só vou pregar aos não-judeus. Vai embora, seu... Ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse: Não tenha medo. Continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer mal nenhum, pois muitas pessoas dessa cidade são minhas. E Paulo ficou ali por 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo e o agarraram, o levaram ao tribunal e disseram ao governador: Esses homens estão querendo fazer nosso povo adorar um Deus de uma maneira que não é permitida pela nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: Judeus, se isso fosse alguma falta grave, um crime grande, seria justo que eu tivesse paciência. Mas como isso é só questão de palavras, de nomes, e como é própria lei de vocês, resolve isso. Eu não tenho paciência. Vamos embora daqui. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então, eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto, pois se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria, junto com Priscila e seu marido Áquila. Antes de embarcar em Quencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Paulo e Silas fazem as suas viagens missionárias novamente depois que eles passaram por Jerusalém no concílio. Agora ele passa por 3 cidades famosas: Corinto, Atenas, Tessalônica. Até hoje são cidades turísticas famosas. E lá ele falou até no Areópago, lugar tão famoso até hoje, né? Lá ele não perdia a oportunidade de falar com as pessoas. E ele frequentava a igreja todos os sábados. E lá ele influenciava os judeus, os não-judeus, mas muitas vezes os judeus rejeitaram ele e perseguiam. E aí ele ia para outra cidade e os irmãos ajudavam. E lá ele pregava novamente, fundava outras igrejas. É interessante que ele chegou numa cidade cheia de ídolos. E ele não chegou falando mal dos ídolos. Ele falou assim: vejo que vocês adoram vários ídolos, vários deuses. E tem até uma estátua ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que eu vou apresentar para vocês. É interessante que Paulo acha oportunidades nas pessoas, nos ídolos das pessoas, para falar para as pessoas sem ofendê-las. Sabe, nós como cristãos devemos ter a diferença entre as pessoas. Fazer a diferença não acusando, não debochando do Deus deles, da forma deles acreditarem, mas mostrando o Deus verdadeiro com tato, com jeito, para que convença as pessoas, para que o Espírito Santo nos use, assim como usou Paulo. Que a gente possa ser amigo de todos e ajudá-los ao caminho de Deus. Paulo muitas vezes foi perseguido, mas isso não o abateu. Muitas vezes ele teve que mudar de cidade, passava um ano em uma cidade, outro ano em outra. Lá ele continuou a sua profissão de fazer tendas, ele se mantinha para poder pregar o Evangelho, ele se dedicava toda a sua vida para o Evangelho. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser uma luz para o mundo, influenciar as pessoas por onde você passar, com tato, com jeito, usando aplicações de coisas práticas da vida das pessoas, para que possam levar elas até Deus. Que Deus te abençoe para isso. Vamos orar. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser uma luz nesse mundo.
que a gente possa fazer diferença por onde andarmos e falar do Senhor, falar da sua vinda. Em nome de Jesus, amém. E até semana que vem.